rei espanhol que era obcecado por um pornozão. Imagina-se ser rei de um dos países mais instáveis da Europa e mesmo assim achar que a prioridade nacional era bancar a produção de um pornô. Pois é, enquanto o trono espanhol balançava mais que a estrutura emocional de uma rainha sem herdeiros, o Afonso XIII, o monarca de bigode impecável e senso de dever bastante seletivo, decidiu dedicar sua atenção não à diplomacia, nem à reforma agrária, muito menos à calmaria dos ânimos republicanos, mas sim ao cinema. Filmes eróticos, pornozão mesmo, daqueles que você não assiste com seu pai na sala. Oi, croados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre o rei que gostava de um pornozão literalmente. Afonso XIII não só assistia, como bancava a produção dessas pérolas picantes, enquanto o país mergulhava de cabeça na crise que eventualmente levaria à guerra civil. É ou não é digno de um capítulo especial da Família Real versão HBO? Agora, respira fundo, porque além de libertino, esse rei era um prato cheio de controvérsias, traições conjugais, escândalos diplomáticos, uma pitada de autoritarismo e zero noção de ridículo. O que ele queria era ser o novo Luís XIV, mas o máximo que ele conseguiu foi virar o produtor pornô mais poderoso da história da Espanha. Mas, antes que você ache que essa história é só piada, me deixa te avisar. Tudo o que você vai ouvir é 100% real, documentado por historiadores sérios e confirmados por fontes confiáveis. A única licença que a gente tira aqui no canal é a do deboche. Então, se ajeita aí no trono, pega seu chá ou seu vinho, se você for do time que gosta de um escândalo bem servido, porque o episódio de hoje tá digno de ser passado em segredo numa sala do palácio com cortina fechada, guarda na porta e a duquesa fofoqueira espiando pelo buraco da fechadura. Fica comigo até o fim, porque a história desse rei é mais picante que manual de etiqueta da corte e mais absurda que uma reunião de conselho com os Bourbon. Afonso XIII já chegou ao mundo em clima de tensão. E não é força de expressão, não. O menino literalmente nasceu rei. O pai dele, Afonso XII, bateu as botas antes mesmo do baby Afonso dar o seu primeiro arroto. E já viu, né? Mal saiu da barriga da mãe e já tinha coroa na cabeça. Agora me diz, como é que uma criança que nunca foi contrariada na vida, criada para ser rei desde o ultrassom, vai desenvolver uma noção saudável de realidade? Spoiler, não vai. Quem ficou responsável por cuidar do pequeno reizinho até ele crescer e assumir o trono foi a mãe Maria Cristina da Áustria, uma senhora daquelas que, se você chegasse em casa com a barra da calça suja de terra, já era motivo para 3 novenas e uma penitência. Católica fervorosa, conservadora até a alma e vinda diretamente da corte austro-húngaro. Ela criou o filho com rédea curta, ou pelo menos tentou. Porque é aquela velha história, quanto mais você reprime, mais a criatura arruma um jeito de extravasar, e o Afonsinho não fugiu à regra. Enquanto a Espanha se estilhaçava em conflitos sociais, crise política e revoltas de norte a sul, o jovem rei crescia numa bolha dourada que parecia mais cenário de série de Netflix. Tudo era controlado, coreografado e censurado. Mas do lado de fora do palácio, o circo pegava fogo. A guerra hispano-americana tinha acabado de encerrar o que restava do Império Colonial Espanhol. Adeus Cuba, adeus Filipinas, adeus prestígio internacional. E dentro da Espanha, um povo que mal respirava de tanto imposto. Uma elite cafona e viciada em manter privilégios. E um parlamento mais dividido que grupão de WhatsApp de família na eleição. E onde estava o Afonsinho no meio de tudo isso? Jogando tênis, dando voltinha de carro, caçando, paquerando atrizes. Governar que é bom? Só se desse tempo entre um escândalo e outro. Agora me responde, vocês acham que um rapaz criado como celebridade precoce, com autoestima nas alturas e nenhum filtro de realidade, teria maturidade para lidar com uma crise institucional dessas? Claro que não. Ele queria era brilhar, mas brilhar do jeitinho que ele achava certo, com charme e vaidade
e uma necessidade quase patológica de ser admirado. Aliás, tem um detalhe que diz muito sobre ele. Ele era obcecado com a própria imagem, do tipo que adorava aparecer nas fotos, praticando esportes, participando de eventos públicos e se apresentando como o rei moderno, rei do povo, rei viril. Hoje em dia ele estaria postando reels sem camisa no cavalo com a legenda "Em paz com o reino e com o shape". Mas na época tudo isso era cuidadosamente orquestrado com a ajuda da imprensa, que ele usava para moldar uma figura pública idealizada, sedutora, quase hollywoodiana. Só que assim como todo influenciador que exagera na pose, uma hora o personagem começa a rachar. E quando racha, o povo adora espiar. E falando em espiar, uma coisa que poucos mencionam, mas que já mostra a vibe do moço, é que o Afonso XIII tinha um traço perigosíssimo de quem vive cercado de poder e tédio. Ele se entediava fácil, muito fácil. E o que um rei entediado, rico, mimado e rodeado de aduladores faz quando não tem nada para conquistar? Exatamente. Procura emoções em lugares menos ortodoxos. E se você pensou em sexo, acertou com força. Porque antes de virar o primeiro monarca produtor de pornô da história, ele estava flertando com essa obsessão por sensualidade, domínio e voyeurismo. Tudo escondido sob a capa de um rei charmoso. E aqui, meus queridos, entra um ingrediente precioso para entender a trajetória do nosso protagonista de hoje. Ele não sabia separar o público do privado. O que era de esfera íntima virava papo de corredor. O que era assunto de Estado ele tratava como hobby pessoal. O fato é que mesmo com essa zona, a Espanha do começo do século XX ainda queria acreditar nesse rei. Havia esperança, principalmente entre os conservadores, de que ele podia restaurar a dignidade da monarquia após o vexame colonial. Primeiros ministros como Antônio Maura e José Canalejas tentaram implementar reformas, organizar o sistema político, trazer o país para o século XX. Só que tudo que eles planejavam ia por água abaixo quando o Afonso abria a boca. Ou pior, quando abria a porta dos bastidores do palácio. A relação dele com a política era mais ou menos assim. Ele até fingia interesse, aparecia para bater foto, mas não se comprometia com nada. E quando ele se metia era para sabotar, literalmente. Dizem que ele se divertia jogando ministros um contra o outro, como se fosse um tabuleiro de war. E no fim, quem mais perdia era a própria monarquia, que ia perdendo credibilidade, apoio popular e a paciência do povo. E é aqui que a gente já começa a sentir o cheiro de escândalo que está por vir. Porque quando o tédio encontra o poder e a vaidade encontra o desejo de controle, o resultado costuma ser explosivo. Então, no caso do Afonso XIII, que já estava acostumado a viver no luxo, no tédio e no centro das atenções, mas que não estava nem aí para governar, começou um hobby meio estranho, cinematograficamente indecente. Porque se hoje tem chefe de Estado que vaza áudio polêmico, naquela época o rei Afonsinho literalmente bancava filmes pornográficos. O homem não só assistia, como encomendava, pagava e dava pitaco no roteiro. Era como se ele tivesse criado o streaming real, só que com menos figurino e mais gente pelada. Você pisca e tá lá, o monarca em plena década de 1910, época em que o sexo em público era praticamente crime, patrocinando então uma leva de curtas pornôs que fariam qualquer vovozinha desmaiar só de ouvir o título. E não era escondido não, bom, não era público, mas todo mundo da corte sabia. Os boatos corriam mais rápido que decreto de emergência, e os filmes tinham enredo, figurino, estrutura e aquele toque cômico que deixa tudo mais desconfortável. O rei, vejam vocês, tinha gosto especial por roteiros engraçadinhos com bastante nudez e zero limite. Agora, segura esse nome, El Confessor. Sim, o mais famoso dos filmes produzidos com apoio direto do rei era justamente sobre um padre que dava atendimento especial às fiéis no confessionário. A sacanagem vinha com crítica social embutida.
ou pelo menos com uma tentativa de parecer subversivo. E esse clássico da baixaria sacra foi mantido trancado por décadas, até ser redescoberto no século XXI por cineastas da Filmoteca Espanhola, que confirmaram, sim, tem dedo do rei aí, ou melhor, tem investimento. Afonso, ao que tudo indica, usava um pseudônimo para manter as aparências, algo como Rei X. Mas vamos ser honestos, era o segredo mais mal guardado da Península Ibérica. E antes que alguém pense que isso tudo foi exagero da oposição republicana, os arquivos estão aí para provar. Os filmes existem, os rolos foram restaurados, e tem até artigo acadêmico sobre isso. O que não tem é explicação lógica para um rei achar que enquanto o país enfrentava greves, atentados, fomes e revoltas, o melhor uso da verba pública era bancar um pornô com humor. Prioridades, né? E se você acha que ele assistia e produzia em sigilo absoluto, você errou feio. O rei promovia sessões privadas de cinema adulto dentro do palácio. Sim, tipo Netflix no trono. Convidava amigos da nobreza, generais, políticos mais liberais e exibia suas produções como quem exibe um troféu. Cortinas fechadas, sala escura, uísque rolando e aquele climão de vamos fingir que isso é arte. Agora me diz, você consegue imaginar um chefe de estado hoje promovendo um cineminha desse dentro da sede do governo? Ok, talvez consiga, mas pelo menos hoje tem internet para disfarçar. Em 1915 não tinha nem desculpa. E não pense que os outros países estavam de olhos vendados, não. Os embaixadores britânicos já sabiam da fama libertina do rei, e relatos diplomáticos da época mencionam, com aquele tom elegante de quem está enojado, mas finge naturalidade, o comportamento duvidoso do Afonso XIII. Ou seja, até a rainha da Inglaterra sabia do cineminha pornô do primo espanhol. Família real é assim. Quando não tá se casando entre si, tá fofocando nas entrelinhas. Mas o que talvez seja mais bizarro em tudo isso não é o fato do rei curtir pornografia. Isso, sinceramente, não é novidade em corte europeia nenhuma. O bizarro é ele gastar energia, dinheiro e reputação num hobby que mais parecia provocação pública. Porque, vamos ser sinceros, enquanto o povo mal tinha o que comer, o rei estava gastando uma fortuna para filmar confessionários calientes com figurantes nus. É ou não é? Para deixar até a monarquia britânica parecendo discreta. E essa história tem um detalhe ainda mais absurdo. Esses filmes, com seus roteiros dignos de comédia pastelão, não só circulavam entre a elite espanhola, mas acabaram então influenciando o modo como a população via a monarquia. O rei, que antes era admirado por sua imagem esportiva, viril e moderna, começou a parecer mais um piadista sem noção do que um governante sério. A reputação da monarquia foi escorrendo ralo abaixo, e o Afonso nem percebeu. Ou percebeu e não ligou, ou percebeu, não ligou e ainda deu risada. Vai saber. O que a gente sabe é que enquanto os discursos republicanos ganhavam forças nas ruas, o rei seguia em seu palácio com sessões exclusivas, como se tudo estivesse perfeitamente sob controle. Spoiler, não estava. Mas, como toda história de escândalo que se preze, essa também tem o seu clímax, que não é cinematográfico, é político mesmo. Porque, como eu comentei, enquanto o Afonso dava risada nas sessões privadas, o povo já não achava graça nenhuma. A monarquia estava balançando, os republicanos afiavam os discursos, e o rei ainda achava que dava tempo de ajustar o roteiro dessa história. Mal ele sabia que o fim do filme já estava escrito. E diferente das suas produções favoritas, esse desfecho ia ter crítica pesada, plateia revoltada e um protagonista expulso do set, ou melhor, do trono. Se os bastidores da corte já estavam fervendo com essas exibições, a situação do lado de fora era bem quente no sentido político. Não, acho que você já entendeu. Mas vamos explicar melhor. A Espanha da década de 1920 estava em ebulição. O país já vinha acumulando décadas de frustrações, derrotas coloniais, crise econômica, revoltas operárias, tensões nacionalistas e um sistema político que funcionava mais por aparência do que por legitimidade. Era
como um bolo confeitado por fora, mas todo solado por dentro. E o Afonso, em vez de apagar o fogo, como eu expliquei, seguia dançando em cima dele com uma taça na mão. As ruas estavam então lotadas de movimentos sociais. Trabalhadores exigindo direitos, militares conspirando, intelectuais escrevendo manifestos e os catalães, claro, querendo autonomia desde sempre, como quem manda aquele e-mail passivo-agressivo para o chefe todo mês. Era um cenário de caos democrático prestes a explodir. E o rei achava que dava para resolver com charme e condecoração. E aí você me responde, quantas medalhas você acha que dá para dar para as pessoas antes do povo perceber que estava sendo enrolado? A gota d'água veio então em 1923, quando o Afonso XIII decidiu apoiar um golpe de Estado que levou ao poder o general Miguel Primo de Rivera. A ideia era salvar a Espanha da bagunça política, mas a real é que o Afonsinho só queria alguém que colocasse ordem na casa enquanto ele continuava com seus passatempos. Resultado, o país entrou numa ditadura que dissolveu o parlamento, censurou a imprensa e perseguiu opositores. Tudo isso com o carimbo real. O rei, que deveria proteger a Constituição, estava ocupado protegendo o próprio ego. E você acha que isso pegou bem? Claro que não. Ao apoiar um regime autoritário, o Afonso perdeu um pouco de apoio que ele ainda tinha entre os liberais e constitucionalistas. E sabe o que é pior? Nem a galera da ditadura aguentava mais ele. Quando Primo de Rivera caiu em 1930, depois de perder apoio militar e popular, o rei ficou sozinho. Sem aliados, sem base política e com o povo ensaiando grito de ordem na porta do palácio. Aí, as eleições municipais de abril de 1931 foi o terremoto que faltava. As grandes cidades, Madrid, Barcelona e companhia, votaram massivamente em candidatos republicanos. Não era uma eleição nacional, mas o recado foi claro. A Espanha estava pronta para virar a página, fechar a cortina e jogar o Afonso no lixo. O povo queria um novo elenco, sem coroa, sem escândalo e principalmente sem rei com mania de diretor de cinema pornô. E o Afonso, bom, ele finalmente entendeu que a coisa tinha passado do ponto. Seus próprios generais o avisaram que não levantariam um dedo se o povo decidisse invadir o palácio. O trono virou peça de museu. Então, no maior estilo, já que não tem aplauso, vou pela lateral, ele fez as malas e foi embora. Ele partiu para o exílio dizendo que era para evitar uma guerra civil. Bonito no papel, mas todo mundo sabia que era desculpa para não encarar o vai e vem da coroa. Não houve abdicação formal, nem pronunciamento à altura. Foi só um adeus meio envergonhado, com pose de quem ainda acha que estavam perdendo um rei incrível. A essa altura, sinceramente, ninguém nem estava olhando para ele. A Segunda República foi proclamada no mesmo dia. As multidões tomaram as ruas com bandeiras, discursos, lágrimas e esperança. Era o fim de uma era e o começo de outra. Não necessariamente mais fácil, mas definitivamente mais adulta. Afonso XIII, por sua vez, assistiu tudo de longe, de um lado da fronteira, tentando manter alguma relevância, como aquele convidado que foi expulso da festa, mas continua mandando mensagem no grupo de WhatsApp dizendo que esqueceu o casaco. Durante o exílio, o Afonso XIII fez o que sempre soube fazer: encenou. Tentou manter ares de estadista, convocou reuniões com monarquistas exilados, escreveu textos justificando cada erro como se a culpa fosse do povo, da política, das estrelas, do Mercúrio retrógrado. E claro, ainda acreditava que em algum momento a Espanha ia bater à sua porta pedindo desculpa. Tipo aquele ex que traz, some e volta meses depois mandando um oi sumida, saudade de nós. Sendo que o nós só existe na cabeça dele. Isso já aconteceu comigo. Mas a Espanha já tinha virado a página. O país mergulhou em novas crises. A República tentou se firmar.
a economia despencou e em 1936 a bomba estourou de vez com a Guerra Civil. Foi um conflito sangrento, fratricida, de ideologias opostas, vizinhos se matando, família contra família, e o Afonso, mais uma vez, à margem da realidade. Ele até tentou se aproximar dos nacionalistas liderados por Franco, achando que talvez conseguisse pegar carona no bonde autoritário que estava ganhando força, mas nem os fascistas queriam ele. Sim, Afonso XIII conseguiu a façanha de ser rejeitado até pela extrema-direita, que geralmente gosta de um trono enferrujado. E por quê? Porque ele já vinha queimado demais, envolvido com escândalos demais e um carisma de menos. A essa altura ele já não era rei, nem referência, nem fantasma. Ele era só um senhor de bigode amargo, morando em hotéis e apartamentos discretos, dando entrevistas nostálgicas e tentando manter viva a ilusão de que ainda fazia parte do jogo. Em 1941, finalmente caiu a ficha, ou o pouco que restava do orgulho. O Afonso XIII abdicou oficialmente em favor do filho, Juan de Bourbon, numa tentativa de manter o nome da família ainda circulando nos salões do poder. Mas era tarde demais, o Juan também não teve vez. O franquismo seguiu forte e fez questão de ignorar completamente a linhagem direta do Afonso. Franco só foi considerar restaurar a monarquia décadas depois, com outro nome, outro perfil, ironicamente com o neto de Afonso, Juan Carlos I, como símbolo de uma nova era. Ou seja, o maior legado do Afonso XIII para a Espanha foi o neto. O avô ajudou a implodir a monarquia com escândalos, golpismos e pornô de época, e o neto, décadas depois, ajudou a salvar o país de um novo golpe militar. Isso sim é reviravolta de novela das 9 com um twist político. O Afonso XIII acabou morrendo então em Roma em fevereiro de 1941 aos 54 anos. Abatido, irrelevante, sem coroa. Foi enterrado provisoriamente lá mesmo, como se o exílio também fosse o seu túmulo moral. Só anos depois, os seus restos foram transladados para o mosteiro de El Escorial, onde repousam outros reis da Espanha. Um gesto simbólico, quase forçado, como se a história dissesse: tá bom, vai, você foi rei, mas fica aí no seu cantinho sem fazer barulho. E agora eu pergunto para você o que a gente faz com figuras como Afonso XIII. Lembra com riso, com raiva, com vergonha alheia? Porque honestamente o que ele deixou para a história não foi uma era de ouro, nem uma monarquia sólida e nem uma piada boa. Foi um grande aviso. Quando quem governa acha que poder é camarim, o trono vira cenário de comédia, e o povo, plateia, não perdoa. Afonso XIII quis ser tudo: rei moderno, galanteador irresistível, símbolo viril, dono do roteiro e do projetor, mas terminou como figurante de luxo de uma história que correu mais rápido que ele. E se tem uma coisa que ele nunca entendeu, é que o verdadeiro poder não está em mandar, está em ouvir. E ouvir ele nunca quis. A história de Afonso XIII é a prova viva de que ter uma coroa na cabeça não garante cérebro em funcionamento. Ele nasceu rei, governou como se fosse astro de matinê, flertou com autoritarismo, estrelou bastidores indecentes e terminou esquecido, exilado e com a monarquia no chão. Não por falta de oportunidades, porque ele teve todos, mas por excesso de vaidade, desprezo pelo povo e uma fé inabalável no próprio charme. É curioso, né? Alguns líderes deixam como legado constituições, tratados de paz, avanços sociais. O Afonso deixou curtas pornográficos e um alerta de o perigo de se apaixonar pelo próprio reflexo. Ele poderia ter modernizado a Espanha, mas ele preferia achar que bastava sorrir para as crises se resolverem. E spoiler, não se resolveram. E talvez a melhor definição para o Afonso XIII seja essa: o monarca que confundiu o trono com poltrona de cinema. E no fim, quando as luzes se acenderam, não tinha ninguém aplaudindo. Só um silêncio constrangedor e uma história que é melhor servida como a gente faz aqui, com chá, ironia e aquele deboche histórico que transforma vexame em aprendizado. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite.
E olha, se você achava que a realeza era só glamour, espero que o Afonso XIII tenha provado que até rei dá escândalo. Um beijo e eu te vejo amanhã pro próximo Steph Flix.